Olá, seja bem-vindo. Neste bloco, nós vamos falar de um tema bastante importante e que vai influenciar diretamente na questão da fraude, né, que é o comportamento humano. E nós vamos ver o quanto as decisões, os controles existentes, né, pode influenciar na ocorrência de fraude lá na empresa. Então, nós vamos entender um pouquinho como é que é esse comportamento das pessoas. Vamos lá. Então, a gente tem a incidência de fraude aqui no mundo todo, não é só no Brasil. E aí depende muito da forma, inclusive da criatividade das pessoas, né? Para poder agir e fraudar. Também depende do conhecimento, depende das necessidades, né? A pressão que ela tem, que é a necessidade do dinheiro ou coisas desse tipo que elas sentem. Aqui, o professor brasiliano, ele coloca assim, a fraude é uma eterna luta entre controles internos e externos, né, e o fator humano. Por quê? O fator humano influenciará sempre nas ocorrências de fraude. E aí entra aqui uma pequena demonstração disso, na parte, diferenciando aqui a parte de ética e moral, né? Basicamente, não existe uma pessoa que tenha a minha ética é assim. A ética é um conjunto, né, daquele grupo de pessoas, ou seja, dentro de uma organização, por exemplo, ele tem uma norma, que é um código de ética deles. Pode ser tácito, quer dizer, não está escrito isso. Por exemplo, o bandido também tem ética. A forma deles conviverem ali, aquela forma de atuarem ali, é a forma ética deles. E algumas coisas não podem acontecer. Por exemplo, um delator lá entre os criminosos lá que estão na cadeia. Isso aí é antiético para eles ali. Então, a ética é do conjunto. A moral é individual. Mas vamos colocar alguns exemplos aqui para vocês verem. Então, quando ela lida, a ética ela lida com o certo e com o errado, e a moral também, ela lida com o certo e o errado. Só que no caso da ética, o modo social de agir aqui, né, implica no consenso e na adesão da sociedade. Da sociedade pode ser um grupo de pessoas, né, aquele grupo de pessoas, dentro da empresa, por exemplo, dentro da cultura organizacional daquela empresa, ou dentro lá da cadeia, como eu havia dado o exemplo, só para a gente fazer uma analogia aqui. Já na moral é o modo pessoal de agir, né? É adquirida e formada aqui ao longo da vida, por experiência. Então a moral, ela é tudo aquilo que a pessoa já viveu, então são os princípios que ela tem. É aquilo que ela vai fazer, mesmo que não tenha ninguém olhando, que não tenha ninguém observando, que não tenha nenhuma câmera ali, que a luz esteja apagada, que ninguém vai ver ele fazendo aquilo. Mas o princípio dele é contrário àquilo. E é baseado nas experiências que ele tem, no conhecimento que ele tem, tanto tácito como explícito, mas essa é da experiência da vida dele. Além disso, as normas aqui, regras sociais, é guiada aqui, no caso da ética, né, é guiada aqui pela cultura da sociedade. Então a gente trazendo ali para dentro da empresa, a cultura da empresa, a cultura organizacional ali da empresa. Na moral, as normas aqui e regras são pessoais, né? É guiada pela consciência dele. Por isso que eu falei que ele pode estar sozinho, ninguém está vendo, não tem nenhuma câmera e tal, mas ele não vai fazer porque isso fere os princípios dele, né, da consciência dele. Aí nós temos aqui na ética, a parte é coletivo, né, se constrói a partir do consenso de várias morais, quer dizer, de vários princípios, aí constrói então o código de ética, a forma com que as pessoas agem. Esse código de ética, normalmente dentro da empresa você tem isso por escrito, mas em locais onde se convive ali, em grupos ali, você tem um código de ética também, que não está escrito, né? Mas que é tácito, que todo mundo sabe que não pode fazer determinadas coisas ali. Na moral, ele é individual. Então, é o que fundamenta a ética. Então, o princípio dele que vai fundamentar a ação ali do coletivo. Para mostrar isso de uma outra maneira, mais bem elaborado aqui, nós vamos colocar um vídeo aqui do professor Mário Sérgio Cortella, que fala sobre a ética aqui e a moral. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. O noticiário é incessante sobre corrupção. Parece que todo mundo é bandido, desonesto, corrupto, mas a maioria somos nós, os honestos, que não roubamos, não superfaturamos, pagamos os nossos impostos.
Agora, como fazer com que essa ética básica ganhe força suficiente para atacar a corrupção na raiz? Por que alguns de nós são honestos e outros não? A gente vai começar perguntando ao nosso convidado de hoje, o filósofo, educador, Mário Sérgio Cortella. Mas antes tem uma questão inicial, né? Tipo, beabá. Eu adorava a editora brasiliense que vinha com aqueles exemplos. O que é ética, professor? Olha só. O que é ética, professor? A ética é o conjunto de valores e princípios que a gente usa para decidir nossa conduta. A vida, como nós somos livres, nos coloca 3 perguntas. Quero, posso, devo. Há coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo, coisas que eu devo, mas não quero. Como é que é? Isso significa Tem que anotar que essa a frase. ética, olha só, a ética são os meus princípios para decidir se aquilo que eu quero é aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. Há pessoas que, porque querem e podem, acham que devem. Há coisas que eu posso, mas não devo. É lógico. Por isso a ética é, acima de tudo, escolha. Quando você pergunta, na abertura do programa, por que algumas pessoas são de um modo e outras são de outro, porque elas fazem escolhas diferentes. Nessa hora, só para te dar um exemplo, eu não acho que a ocasião faz o ladrão. A ocasião apenas o revela. É verdade. A decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Milhares de pessoas todos os dias no nosso país se deparam com a ocasião do deslize e não deslizam. Pagam a conta, têm dificuldade, sofrem privação, mas não degeneram. Nessa hora, ética é escolha. Eu posso escolher na vida o malefício ou o benefício. Você sabe disso, nós somos capazes de sermos anjos ou demônios. Eu sou capaz, por exemplo, quando eu era criança, de ir na escola, meu irmão vinha correndo e eu o ajudava. Mas também eu mesmo era capaz, quando ele passava correndo ao meu lado, colocar o pé para ele tropeçar. Claro. Eu sou capaz de dizer para minha mulher que eu a amo, mas sou capaz também de pegá-la firme numa coisa que eu sei que eu vou machucá-la. Por isso é escolha, sempre é escolha. Por isso ética não é cosmética. Ética não é uma coisa que a gente use de fachada e que possa ir degradando no nosso dia a dia. É possível acabar com a corrupção? Essa é sempre a grande... Jamais. A corrupção não tem fim porque ela exige algo. Para ela terminar é preciso que acabe a liberdade humana. A corrupção é uma possibilidade, ela não é uma obrigatoriedade. Uma sociedade pode cercar tudo que limite que a liberdade seja mal usada, mas ela, para terminar, teria que extinguir a liberdade humana. Mas, nós claro, somos livres. A gente não tem como ter um mundo de bonzinhos. Isso não existe. Desde que o mundo é mundo, existe a corrupção, existem as pessoas que optam... Só porque, Mônica, nós somos livres. Se nós não fôssemos livres, aí sim, eu poderia ser alguém que faria coisas que não queria fazer. Mas a nossa liberdade permite a degeneração. A moral, então, seria botar a ética em prática? Então, a ética é a teoria sobre a conduta. A moral é a prática. Vou dar um exemplo concreto. Eu tenho um princípio ético, provavelmente vocês também. O que não é meu, não é meu. Isso é um princípio ético, isso é teoria. Na hora que terminar o programa, estou eu saindo daqui, você esquece um livro. Pegar o livro ou guardar para mim é uma atitude moral. O princípio é teórico. O que não é meu, não é meu. O ato moral é a prática de devolver o livro ou ficar com ele. Mas, Cortella, você fala que você não acredita que a ocasião faz o ladrão. Você não acha que o poder corrompe? Tem uma cena clássica num filme iraniano chamado Salve o Cinema, você conhece? Sim. Que você coloca um ator para mandar nos outros. Imediatamente ele se torna um tirano. Então, se você observa, eu fui gestor público, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo. Portanto, eu participei do poder mais diretamente. O poder te seduz à corrupção, mas ele não te obriga a ser corrupto. Eu participei de uma gestão Que é um onde não clássico havia no essa Brasil a corrupção. gente falar isso, né? Eu participei de uma atividade em que eu, embora várias vezes tenha sido tentado, e às vezes tenha me tentado a admitir algum deslize, não o fiz. O que significa que o poder não corrompe obrigatoriamente. Ele cria uma circunstância em que eu possa fazer a escolha, porque há uma facilitação, Agora, mas não é obrigado a fazê-lo. Espera só um Olha, instantinho, só faz um a sua segundinho. pergunta. A gente pressupõe que a igualdade esteja envolvida na ética, né? A ética tem um grande componente para ela funcionar, tem que ter igualdade, né? Para todo mundo ter o mesmo tipo de ética, todo mundo ter o mesmo tipo de moral, os mesmos valores. Só que, será que a nossa desigualdade, que é gritante, não é ela que também é um dos maiores motores da nossa corrupção? Uma parcela, por exemplo, é o seguinte, não existe uma ética universal, não existe ética individual também. A ética é sempre de uma comunidade, de um grupo, de uma sociedade. Não existe ética individual, existe moral individual, porque a moral é a prática. Os princípios são partilhados. Nesta hora, Bárbara,
A ética universal mais próxima que nós chegamos foi a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, mas não temos. Se você observar, a desigualdade econômico-social, ela pode favorecer circunstâncias em que a pessoa seria impelida para poder ficar numa condição melhor ao delito. Mas não é assim. Ah, eu discordo. Nós temos, por exemplo, a pobreza como não sendo motora, né, de fratura ética. Há muita gente que é absolutamente decente, vamos usar a palavra antiga, é pobre, mas é limpinho. Mas eu não estou E falando tem de gente- pobreza, eu estou falando da desigualdade, da de quê? injustiça. Então, é que a Da desigualdade ela é injustiça. econômica, social. Né? Porque- E nessa hora, você pode ter sim. Agora, não haverá possibilidade, no meu entender, de uma sociedade onde você tem uma completa igualdade e o ato seja absolutamente unânime. Porque nós não somos autômatos. Mas você não acha que ética e moral são uma construção também? Sim, Porque claro. o Contardo escreveu semana passada na Folha, você leu? Sim. Falando que ele achava que não dava para justificar um delito por conta da pobreza. E se uma pessoa não teve absolutamente nada na vida, se com 10 anos ela foi abandonada, ela não tinha o que comer, ela não estudou, se ela tinha uma dor, ela não tinha um remédio, essa pessoa, ela tem instrumentos para decidir? O que o Contardo escreve, Contardo Caligari, escreve sempre muito bem, é que a pobreza pode explicar, mas ela não pode justificar. Justificar, Maria, você sabe, significa tornar justo. Eu sei que um menino que mete uma faca na Lagoa Rodrigo de Freitas para tomar o relógio de alguém, eu posso explicar a ideia dele ter a necessidade de querer ter dinheiro para atender ao consumo, mas eu não posso justificar. Não é justo que ele faça Mas isso. não é justo, mas isso não é retórico, se justificar e Não, explicar? Porque o que é justo é aquilo que a gente entende como correto. A explicação é a capacidade de dar racionalidade a uma situação. Eu até entendo o que você fala. Alguém que foi privado de todos os bens e meios de vida, de afeto, de condição econômica, ele tem uma possibilidade maior de romper aquilo que é a norma de convivência do que um outro. Mas ele não é obrigado a fazê-lo. Com esse exemplo, né, que o Cortella mostrou aí, fica claro também que a possibilidade de fraude, de suborno, né, de corrupção, ela existe, essa possibilidade, mas a decisão é da pessoa, né, de fazer ou não. E uma das coisas que nós vamos trabalhar, o que é? É trabalhar em cima justamente de você diminuir a oportunidade para ele agir. Né? Trabalhar onde falta controles. É uma das vertentes ali, um dos vértices que nós vamos trabalhar em cima disso daqui. Agora eu queria mostrar, ainda falando no comportamento humano, mostrar para vocês aqui uma historinha bastante interessante. O caso aqui do roubo de papel. Há alguns anos recebi uma carta aqui de uma mulher chamada Rhonda, que frequentava a Universidade da Califórnia, e ela me contou sobre um problema que tivera em casa, né? E como um lembrete ético ajudou a resolvê-lo. Ela morava perto do campus aqui com várias outras pessoas que não se conheciam entre si. Quando o pessoal da limpeza vinha no fim de semana, deixava aqui vários rolos de papel higiênico em cada um dos 2 banheiros que existiam lá, né? Então, no entanto, na segunda-feira, todos os rolos já haviam sumido. Era a clássica situação do dilema social, né? Pelo fato de algumas pessoas guardarem o papel higiênico e ficarem com mais do que o seu quinhão, né? Mais do que a sua parte ali, o recurso público, que era no caso o papel higiênico, ele foi extinto para todo mundo. Então isso aqui está no livro aqui, A Mais Pura Verdade, Sem Desonestidade, que é um livro bastante interessante, inclusive tem um documentário também bastante interessante. Mas vamos continuar essa história. Então ela colocava os rolos de papel higiênico e depois, já no dia seguinte, sumia tudo isso aí. O que aconteceu depois? Rhonda então colocou um aviso em um dos banheiros. Então existiam 2 banheiros, colocou um aviso em um só, pedindo para que as pessoas não levarem o papel higiênico, já que se tratava de um bem público, que era para todo mundo. Então, para sua grande satisfação, um rolo reapareceu em poucas horas e outro no dia seguinte. No outro banheiro, em que não foi colocado aviso, porém ficou então sem papel higiênico até o fim de semana seguinte, quando o pessoal da limpeza retornou. O pequeno experimento demonstra aqui como os lembretes
podem ser eficazes para nos ajudar a manter nossos padrões éticos e, nesse caso, um banheiro plenamente abastecido. Então, essa historinha aqui, bem simples, que está contada no livro, né, ela demonstra, e foi realmente uma experiência, então é uma forma de mostrar que você tem que estar sempre lembrando as pessoas. E aí entra a parte de treinamento, né, de uma parte sistemática disso daqui. Para lembrar a pessoa, isso aqui não é só seu, tem mais gente que vai usar isso, que era o caso aqui do papel, né? Mas em outras situações dentro da empresa também. E aí nós voltamos aqui para o nosso decreto, né? Então, o que prevê no decreto aqui? Treinamentos periódicos sobre programa de integridade. Então, nós voltamos nesse assunto, que justamente traz então para o nosso programa de integridade, o compliance lá, e fazendo treinamentos periódicos para que as pessoas lembrem da conduta necessária dentro da empresa, né, do código de ética, dos controles existentes, e inclusive das punições que podem existir, né, as sanções ali no caso de alguém desviar daquelas condutas. E até o quanto isso pode impactar o negócio, né, impactar a empresa diretamente. Muito bem, isso aqui é uma parte para a gente poder entender um pouquinho desse comportamento. Nós vamos voltar nesse assunto durante o treinamento aí para demonstrar essa importância. Obrigado aí e até o próximo bloco.